Para receber todas as novidades do canal, inscreva-se e se curtir o vídeo, clique em gostei. Aproveite para acompanhar a Rede Super nas redes sociais. Cálculo renal, é isso mesmo, ou a famosa pedra nos rins, como é popularmente conhecida, né? É uma calcificação anormal que se forma nas vias urinárias. Os fatores de risco para essa doença são questões genéticas, dieta rica aí em proteínas e sódio, obesidade e homens acima de 40 anos, sabia? É um dos principais aí aliados contra esse problema. E a hidratação pode ser também algo muito sério. E para falar mais sobre esse assunto, nós recebemos o médico nefrologista, Dr. José de Rezende Barros Neto, para falar sobre isso. E você deve ligar para cá. Liga para cá, 3253-3320. Tá com cálculo, tá com dúvida, tá com a pedra, liga para cá para você tirar suas dúvidas. 3253-3320, você fala ao vivo. Ou 3209-3301, opção 1. 3209-3301, opção 1. Manda sua pergunta, aproveita que o nefrologista Dr. José de Rezende Barros Neto está aqui. Muito bom dia, doutor José. Bom dia. Seja muito bem-vindo. Muito obrigado pelo convite. Prazer estar aqui. Tê-lo aqui conosco. Sempre um prazer. Eu queria que o senhor começasse explicando mesmo o que é o cálculo e se tem aumentado o índice de cálculo, pedra nos rins, na vida das pessoas atualmente. Tem sim, Carol. Na realidade, você já explicou inicialmente o que é o cálculo, uma concreção, né, que aparece no ser humano, ou seja, uma calcificação que ocorre em um local onde normalmente não se deveria ter um cálculo. Isso ocorre por inúmeros fatores, seja genéticos, seja de hábitos de vida, mas principalmente por essa questão de hábitos de vida, há uma tendência sim de aumento na prevalência dos cálculos renais na população, não só no Brasil como no mundo inteiro. A Carol falou sobre a questão da incidência em homens, especialmente homens a partir de 40 anos de idade. Por que homens a partir de 40 anos de idade? Na verdade, isso é simplesmente um achado. A prevalência, ou seja, a frequência do cálculo renal na população mundial é basicamente em torno aí de 15%. Isso variando aí na faixa de 3% até 20%. Dá um exemplo. Países frios têm uma tendência de ter menos cálculo renal. Países quentes, por causa da desidratação ser mais frequente, acontece mais de se ter o cálculo renal. Então, países na região da linha do Equador, ou nas regiões tropicais, o Brasil é um deles, é mais frequente ter o cálculo renal. E quem tem um cálculo renal, independente da raça, sexo, cor, faixa etária, uma vez na vida, ele aumenta até em 50% a chance de aparecer um novo cálculo de recidiva, isso ao longo dos próximos 10 anos. Olha só, então o cuidado é a hidratação. Para se formar o cálculo, independente da causa primária que a pessoa tenha, estar desidratado é uma condição sine qua non. Ou seja, a pessoa que consegue manter um grau de hidratação satisfatório persistentemente, ele não vai formar ou vai formar cálculos numa quantidade muito inferior ao que ele formaria se ele tivesse desidratado. Olha, e quais seriam os sintomas de quem tem a pedra nos rins, né? Vulgarmente falando? A cólica renal, a cólica nefrética, ela normalmente aparece com uma dor inicialmente nas costas. É muito comum haver uma confusão das pessoas chegarem no meu consultório, por exemplo, com uma dor nas costas dos dois lados. Normalmente o cálculo renal ele vai dar dor de um dos lados. Olha. É muito raro você ter uma infelicidade de um paciente ter dois cálculos que estão se movimentando ao mesmo tempo e dar uma dor dos dois lados. Normalmente uma dor aguda, muito forte, que vai fazer com que essa pessoa procure ajuda. Então não é aquela dorzinha chata que as pessoas normalmente têm por má postura, por dormir mal, que tem nas costas, aquela dor que fica murrinhando o dia inteiro. Não, é uma dor intensa que acaba levando o paciente para um pronto-socorro normalmente. Só como sintoma, urinar em excesso ou dores no momento de urinar,
podem ser também sintomas, doutor? Pode sim, Carol. O cálculo renal ele vai dar dor dependendo da posição onde ele estiver. Então, o cálculo, quando ele está dentro do rim, ele tende a dar uma dor mais nas costas. À medida que ele vai migrando, ou seja, ele sai do rim em direção à bexiga, essa dor vai migrando das costas para a região anterior, ou seja, para o abdômen, pode inclusive irradiar nos órgãos genitais da pessoa. Olha. Por quê? Porque é a hora que o cálculo está saindo do ureter, que é o caninho que liga o rim até a bexiga, e a hora que ele entra dentro da bexiga, normalmente a dor tende a sumir. E febre pode ser também sintoma? Normalmente quando você tem uma infecção associada. Não é frequente você ter febre sem ter uma infecção. Pode ocorrer? Pode, simplesmente pelo processo inflamatório, mas não é uma coisa comuníssima não. Agora, a pessoa também ela pode desenvolver o cálculo aí sem apresentar esses sintomas, assim, a dor pode estar ali acumulando, ela não ter dor e a vida está seguindo, até chegar a um extremo? O mais frequente, inclusive, é isso, é você não ter o diagnóstico em função de um quadro agudo e a pessoa vai fazer algum exame de rotina, um ultrassom, uma tomografia, por outro motivo, e verifica que ele tem cálculo. E o que pode ocorrer? Uma nefrite, alguma coisa assim? Normalmente o cálculo ele é mais mórbido. O que é? Ele causa muita dor, ele causa muito desconforto. Para ele chegar ao ponto de levar uma perda renal, vamos dizer assim, o paciente, por exemplo, ir para uma hemodiálise, normalmente são casos muito específicos. Mas são situações, existe cada vez mais uma coisa que na medicina é conhecida como um epifenômeno. Ou seja, existe uma relação entre cálculo renal e várias das doenças da civilização moderna. Hipertensão, diabetes, obesidade. E essas doenças, sim, estão diretamente relacionadas com perda renal. Sim. Então, tratar o cálculo renal, em última análise, você vai estar diminuindo a chance de aparecer essas outras doenças que vão levar a quadros graves. Quadros de perda renal, quadros de infarto, quadros de derrames, né? Então, tratar o cálculo renal não só para tirar a dor, tem uma implicação sim prognóstica para o longo prazo para o paciente. Muito. Doutor, para detectar o cálculo, ultrassonografia, qual seria a forma de você detectar que realmente eu estou com cálculo ou não? Os exames de imagem são os exames de escolha. A primeira opção, normalmente, são exames menos invasivos. Certo. Então, a gente opta pelo ultrassom, por não ter radiação. O ultrassom ele é muito bom para ver cálculos que normalmente estão dentro do rim. Depois que ele desceu, que ele chegou dentro do ureter, que é esse caninho que liga o rim até a bexiga, normalmente o ultrassom não é tão bom, mas ele pode dar indícios de que há um cálculo ali. Por exemplo, o rim está crescido, porque existe uma obstrução ao fluxo urinário e aí esse rim cresce, um fenômeno conhecido como hidronefrose. Nessas situações a gente lança a mão da tomografia normalmente, que é mais específica e que vê com mais detalhes o cálculo. Existem já algumas tomografias que conseguem inclusive te dar uma ideia da composição do cálculo renal, que vai implicar diretamente na sua conduta. Entendi. Agora, doutor, para a gente pensar assim no tratamento, né? Existe remédio que funciona efetivamente para, vamos dizer assim, dissolver esse cálculo aí? Funciona realmente? Vale a pena? Ou é específico? Para dissolver, não. Todo paciente que tem cálculo renal, ele merece fazer uma coisa conhecida como estudo metabólico, que é você estudar no sangue e na urina do paciente o que ele pode estar tendo para mais ou para menos que possa estar facilitando a formação daquele cálculo. Baseado nessa resposta, vou dar um exemplo clássico, a perda aumentada de cálcio na urina, que é muito frequente. Essa perda aumentada de cálcio na urina, ela é maximizada pelo consumo exagerado de sal e de proteína. Então, nessa situação, restringir um pouco esse consumo acaba sendo benéfico. Outros pacientes têm, por exemplo, uma eliminação diminuída de citrato, que é um protetor na formação do cálculo. Onde que está o citrato? Nos alimentos cítricos. Então, o consumo de limonada nesse indivíduo é benéfico. Então, é uma coisa muito individualizada. Agora, existe algo que não tem dúvida para ninguém, que é tomar água, hidratar. E essa é bom para todo mundo, e não tem só contraindicação. E não só para cálculo renal, né? Nosso corpo, as pessoas às vezes esquecem, 60% dele é feito de água. Então,
Você não tomar água é como se você não estivesse colocando óleo na sua engrenagem. Então, olhar para a sua urina e vê-la clara significa indiretamente que você está bem hidratado. E além da prevenção do cálculo renal, você vai estar prevenindo muitas outras doenças, além de melhorar. Muita gente fica assim, nossa, eu me sinto tão cansado ao longo do dia, não consigo render. Às vezes isso é por uma desidratação. É a pessoa que não bebe água adequadamente. É um sinal de desidratação. A hora que a pessoa sente sede, ela já devia ter bebido água. Já passou o momento. Quanto mais idade, mais água a gente precisa tomar? Não. Na realidade, existe uma tendência até de redução à medida que a pessoa vai envelhecendo. Mas, em média, o que se busca, aquele famoso 1,5 litro, 2 litros dias, é um bom número. Existem pessoas que têm restrição? Sim. Pessoas com doenças cardíacas, com doenças renais já avançadas. Eu tenho pacientes lá que toda vez que eu passo em algum programa, dou alguma entrevista, eles brincam, poxa, eu posso beber água à vontade? É o paciente que faz diálise. Às vezes ele não urina. Então ele tem restrição de água. Então ele não pode tomar água como uma pessoa que tem o rim funcionando normalmente. E a pessoa que tem cálculo, normalmente ela tem que beber mais água do que uma pessoa que não tem cálculo? Tem. Existe uma continha só para a ordem, que é 30 ml por quilo de urina. Ou seja, um paciente que tem 70 quilos e que forma cálculo, ele tem que urinar 2,1 litros por dia. Para ele urinar 2,1 litros, ele tem que tomar 2,1 litros mais tudo aquilo que ele perde em outras formas. Ele vai perdendo suor, ele vai perdendo a respiração, nas fezes. Então ele vai ter que beber, em média, uns 3 litros por dia. Precisa ser só água? Não. Em torno de 60% a 70% água. O restante pode ser um suco, um chá muito famoso nesse nicho aí do cálculo renal, é o famoso chá de quebra-pedra. É verdade? É mito ou é verdade? Não, é verdade. É verdade. E os demais, por exemplo, sabu de milho, caninha de macaco, essas coisas todas. Caroço de abacate. Aí já é mito. Aí já é mito. Já. E o quebra-pedra, ele apesar de chamar quebra-pedra, ele não funciona quebrando o cálculo. Ele facilita a eliminação do cálculo. A musculatura do ureter, que é esse caninho que liga o rim até a bexiga, ele dá uma dilatada nesse caninho, então você facilita a saída. Agora, qualquer chá, qualquer suco, de maneira geral, você vai estar tomando água junto. Lembrando que uma vez nós fizemos aqui uma matéria aqui para o nosso De Tudo Um Pouco, doutor, falando sobre a quantidade de sódio dentro já dos produtos que a gente consome aí. Isso é um risco absurdo para a nossa função renal também, se a gente for olhar. Por exemplo, um suquinho de caixinha, ele tem mais sódio do que um refrigerante. Eu fiquei abismado com isso. Então tem que tomar muito cuidado. Demais. Eu falo uma coisa cada vez com mais frequência para meus pacientes, a despeito da causa que os levou ao meu consultório. Tem código de barra? Desconfia. Boa. Entendeu? Coma comida de verdade. Coma comida que a sua bisavó, se você apresentar para ela, ela vai reconhecer. Você vai mostrar um salmão para ela, ela vai ver que não, isso é um salmão. Você vai mostrar uma batata doce, ela vai, isso é uma batata doce. Você vai pegar um suco de caixinha e vai falar, meu filho, o que é isso? Então, desconfie desses produtos. De maneira geral, eles têm rótulos bonitos, são chamativos, mas não vão ter nada a mais que vá te acrescentar e, pelo contrário, pode até te prejudicar. E você deve enviar sua pergunta. Aproveita que nós estamos com o nefrologista aqui para te ajudar, para te abençoar, Dr. José, para esclarecer a sua dúvida. Estamos falando sobre cálculo renal, a famosa pedra no rins aí. Liga para cá, 3253-3320, o DDD é 31, 3253-3320, fala ao vivo. Ou pode mandar pergunta, 3209-3301, opção 1, 3209-3301, opção 1. Aproveita aqui, ó, igual a Sandra. Sandra, um beijo, querida, Deus te abençoe, obrigada pela sua participação. Como posso evitar pedra nos rins? Tenho 2 no rim direito e 3 no esquerdo. Sou reincidente e já tive que internar 3 vezes. Sandra, obrigado pela pergunta. Você já é considerado aquilo que a gente chama de metabolicamente ativa. O que é isso?
é paciente que forma cálculo de uma maneira que mereça uma investigação. Então, a primeira coisa, você precisa fazer esse estudo metabólico, que é estudar como é que está a sua eliminação de cálcio, citrato, magnésio na urina e tentar descobrir por que você está formando tanto cálculo. Uma coisa que não erra é hidrate-se bem. Isso serve para qualquer pessoa, qualquer formador de cálculos, isso está bem indicado. Então, tome água com regularidade. Tome água de manhã, de tarde, de noite, de uma maneira que você, às vezes, sinta-se até antissocial pela frequência que você tem que ir no banheiro. Mas seu xixi tem que estar clarinho. Isso é uma forma muito prática, muito simples e barata de você estar diminuindo a formação de seus cálculos. Doutor, chega para a gente também uma pergunta da Marileia, e ela tem um filho de 27 anos de idade que tem cálculo renal. E ela pergunta o que deve ser essa média de ingestão aí, por exemplo, desse chá de quebra-pedra por dia, além dessa hidratação que tem que ser observado de no mínimo 2 litros, né, de água. Sim. O chá de quebra-pedra, especificamente, ele deve ser tomado só em casos de crises e ele é um tratamento adjuvante. Nada substitui a água. Os pacientes que querem tomar o chá podem tomar, mas não é uma regra. Existem, inclusive, medicamentos na situação de crises agudas, tem um especificamente chamado tansolosina, que a gente acaba lançando mão, que pode fazer a mesma coisa que o chá de quebra-pedra está fazendo. Quantidade vai depender muito do peso do seu filho. Então, considerando aí aquele cálculo que eu fiz anteriormente, se ele tiver em torno de 70 quilos, ele vai ter que tomar entre 2,5 litros e 3 litros de líquido por dia. 60% disso, água, 1,8 litro, 2 litros. O resto, outros líquidos, chás, que pode ser inclusive de quebra-pedra, mas não precisa ser necessariamente ele, sucos, sucos cítricos, né? Por exemplo, limonada, laranjada, né? Esse suco cítrico, ele pode ajudar, é aquilo que eu te falei. Se o paciente já tiver uma eliminação de citrato adequado na urina, não vai fazer diferença. Ele vai ser simplesmente o cítrico. E, por exemplo, especificamente a laranjada, muita gente olha para a laranjada como sendo algo extremamente saudável. Comer a laranja com o seu bagaço é muito interessante. Agora, tomar o suco, você está tomando água com açúcar. Então, é gostoso? É uma delícia. Mas para quem tem problema já de obesidade, ele está tomando uma carga de frutose, que é o açúcar da fruta, que a hora que entra para dentro do nosso organismo, vira glicose do mesmo jeito. Então, o diabético, o obeso, deveriam evitar tomar, por exemplo, o suco de laranja. É diferente da limonada. A limonada sem açúcar, com adoçante, sem problema nenhum. Então, por isso que eu falo que é muito individual. É perigoso aquela coisa de isso serve para o vizinho, serve para mim também. A indicação, a receita da vovó, né, doutor? Ah, minha avó falou que tinha que tomar e aí... Eu brinco que vó normalmente não erra. Mas a gente tem que realmente ter um cuidado para fazer com que um conselho que tenha a melhor das intenções não venha, em última análise, por prejudicar. Ou às vezes atrasar um diagnóstico, ou evitar um tratamento que poderia ser bem mais efetivo do que aquele. A Maria de Fátima, de Ribeirão das Neves, ligou para cá. Querida, obrigada, Deus te abençoe. E vocês devem ligar, tirar suas dúvidas, gente. Os telefones estão na tela, 3253-3320, fala ao vivo, ou 3209-3301, opção 1. Ela diz o seguinte, doutor, ela tem muita infecção urinária, normalmente umas 4 vezes por ano. E ela falou que ela toma muita água. O que pode estar resultando esse excesso de infecção? A infecção urinária, ela existe. O principal fator de risco para a infecção urinária é ser mulher. A mulher tem uma distância da região genital para a região anal muito pequena e que é de onde estão vindo normalmente as bactérias formadoras, né, que estão gerando a infecção urinária. Então, por mais que a hidratação seja um fator importante, inclusive na infecção urinária, porque ela está lavando a bexiga e diminuindo o risco de colonização, isso às vezes não é suficiente. Ela cai já num critério de infecção urinária de repetição. Ela precisa fazer uma coisa chamada quimioprofilaxia,
O que é isso? É usar baixíssimas doses de antibiótico regularmente e com isso você consegue reduzir em até em 95% a sua chance de uma nova crise urinária, além de orientações gerais que, como eu disse anteriormente, são bem individualizadas. Certo. Agora, doutor, uma pergunta aqui. Quando é indicado, em quais casos são indicados aquela cirurgia para quebrar a pedra mesmo, para fazer essa remoção dos cálculos? A avaliação do tratamento cirúrgico normalmente depende da posição do cálculo, da quantidade do cálculo e do tamanho, principalmente, do cálculo. De maneira geral, cálculos grandes, o que eu chamo de cálculos grandes? Cálculos que têm mais de 0,7 centímetros. Pouco mais de meio centímetro. Pouco mais de meio centímetro. Se você tem um cálculo de pouco mais de 0,7, dificilmente esse cálculo vai sair espontaneamente. A partir disso, você define se o cálculo está numa posição que ele tem chance iminente de sair ou não. Caso haja essa possibilidade maior, ele vai para um tratamento cirúrgico, que pode ser especificamente pelas ondas de choque ou pode ser diretamente com o urologista fazendo tratamentos endurológicos, que eles chamam, que é por dentro do canal, ou cirurgias, às vezes até abertas, dependendo da situação. Tem uma pergunta aqui da Neide, de Belo Horizonte. Neide, Deus abençoe, obrigada pelo carinho. Pele de tomate causa cálculo nos rins? Eu não sei se eu diria a pele, eu já vou falar que é a semente do tomate. Eu lembro da minha infância, a minha mãe é uma formadora de cálculos renais, e eu lembro ela evitando semente de tomate, mas isso é lenda. Isso não existe. Nem a pele, nem a nada. semente. Pode comer seu tomate tranquilamente. Olha, Isso eu tinha certeza que dava problema. é lenda. Qualquer tomate, em qualquer quantidade, coma à vontade. Não é da sua especialidade, mas talvez do seu conhecimento. Também é mito falar, comer semente de tomate ajuda a dar apendicite lá. Na verdade, isso não chega a ser um mito, não. Por quê? O apendicite, o que é? Na verdade, você tem o intestino e o apêndice, como o próprio nome diz, é um apêndice que tem uma entrada pequena. E por uma fatalidade, uma semente, e aí não precisa ser do tomate, pode impactar naquela entrada e facilitar a inflamação do apêndice. Então aí é fato. Doutor José, eu queria que o senhor falasse sobre a importância da atividade física para evitar o cálculo ou para quem tem. Eu falo porque meu tio, ele teve várias. E a partir de várias, ele começou a ser um atleta. Hoje ele é um atleta mesmo, participa de maratona, mas ele começou devido a pedras. Um dos maiores maratonistas de São João del Rei. Que beleza. Tio João, conhece? Tio João? Tio João. Você conhece? O Tio João, meu parceiro. Ele começou porque ele começou a ter muita pedra. E aí ele começou a correr. Hoje ele corre muito. Diariamente, tipo, quase 16 km por dia, uma coisa assim. A atividade física, ela está bem indicada em qualquer situação. A questão é em qual intensidade... Ajudou para expelir. Falar que a atividade especificamente ajudou para expelir, não existe um trabalho que a gente consiga realmente indicar. Não, faz atividade física que seu cálculo vai sair. Não é por aí. Mas existe uma relação muito nítida entre atividade física e bem-estar. Existe atividade... Toda pessoa que passa a praticar regularmente atividade física, de maneira geral, ela come melhor, ela bebe menos, ela fuma menos ou não fuma. Então ela adquire hábitos de vida saudáveis. Esses hábitos de vida saudáveis acabam repercutindo positivamente no seu organismo como um todo. Entendi. E ela tende a dormir melhor, comer melhor e faz atividade física. Poxa, é um conjunto, esse conjunto da obra ajuda no cálculo, mas ajuda em tudo. Né? É o que muitos pacientes nos procuram através da chamada pílula mágica. Me dá uma pílula para eu resolver esse problema. E às vezes a solução é muito mais simples do ponto de vista médico. Difícil porque exige disciplina, exige vontade, proatividade para você buscar essa mudança. É verdade. Né? Porque a gente, desde o advento da agricultura, houve uma tendência à redução cada vez progressivamente maior
da fome no mundo, porque você começou a plantar. Só que a comida que antes era difícil começou a ficar cada vez mais fácil. As pessoas comem mais, têm uma atividade física menor, e isso, em última análise, leva aos problemas de saúde moderna. Entendi. É bom poder receber quem entende aqui, né? Com certeza. Nós já daqui uns dias nós vamos ser quase que médicos, né? Para receber todas as novidades do canal, inscreva-se. E se curtir o vídeo, clique em gostei. Aproveite para acompanhar a Rede Super nas redes sociais.